Bom dia, paz seja convosco, um abraço bem apertado para cada um de vocês. Estou chegando aqui nesta manhã para deixar uma palavra do coração de Deus para o meu coração e para os vossos corações. Que nesta manhã, que Deus abençoe você, que Deus visite os lares de vocês, que Deus visite o casamento de vocês, que Deus visita vocês no nome de Jesus. Eu peço no nome de Jesus que Deus livra o seu casamento dos espíritos de Jezabel atuante nesse dia. É o meu pedido nesta manhã, que Deus dê livramento para você contra todos os espíritos babilônicos atuantes nesse dia, contra todos os espíritos de Jezabel nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua esposa, que Deus abençoe o seu esposo, que Deus abençoe os seus filhos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer isso, porque eu também preciso dessa bênção no meu casamento, na minha vida e na vida do meu esposo. Bora lá para a palavra de Deus? Diz assim no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A palavra do Senhor está nos perguntando se nós não temos ficado sabendo, se nós não temos ouvido que o Deus eterno, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, não mais com a direção do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vocês não ficou sabendo? Então nesta manhã fique sabendo do que Deus ele é capaz, né, de fazer na nossa vida. Aleluia, né? Ele não se cansa, ele nos dá vigor, ele nos sustenta, ele nos governa. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas, diz a palavra do Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas, diz a palavra do Senhor, os que esperam no Senhor renovarão. Espera no Senhor e será renovado. Renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui na minha Bíblia do Expositor, a palavra do Senhor vai dizer assim para mim: não soubeste, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o qual criou os limites da terra, não se cansa, nem se fadiga com o cansaço, se o seu entendimento é inescrutável. Para entendermos esse versículo, a Bíblia do Expositor me diz assim: neste versículo, Rosilene, o Senhor diz a Israel, o Senhor diz à igreja de 2023 e a nós que ele nunca falha, nem se fadiga em sustentar os mais fracos do seu povo, nem tampouco ele, o Senhor, se cansa das nossas circunstâncias, nem perde o interesse em nossos assuntos. Do contrário, longe está de deprimir a sua ação a nosso favor. Ele, como o versículo seguinte nos diz, dá poder àqueles que se deprimem entre nós, os homens mais fortes se cansam no esforço e interesse, mas o grande pastor nunca se cansa. Nossa, que palavra, hein, igreja? Que palavra, né? Olha o versículo seguinte aqui.
Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Tão longe está ele mesmo de estar cansado. Tão longe o Senhor está de ficar cansado. Nós ficamos cansados. Os mais fortes se cansam. Mas o Senhor, de maneira nenhuma, ele se cansa. Tão longe tão longe está ele mesmo de estar cansado, que ele tem energias superabundantes para repartir a qualquer que estiver cansado entre os seus servos. Que promessa, né? Os jovens se fadigam e se cansam, os moços fraquejam e caem. Isso tem uma referência ao fato de que até os homens mais vigorosos e poderosos deprimirão sob suficiente opressão e por fim cairão. A força do homem é extremamente limitada, mesmo a força do homem mais forte. Entretanto, aquele que confia no Senhor, como o seguinte versículo nos diz, não se cansarão. Mas, versículo 31 do capítulo 40 de Isaías, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O expositor vai dizer, a palavra esperar no hebraico é kaven e significa atar ou ligar junto sendo torcido. O sentido é que se na realidade nós esperarmos no Senhor, estaremos constantemente procurando o seu rosto e estaremos nós ligados junto com Ele. Teremos vontade de fazer a sua vontade. O Espírito Santo emprega águias como um exemplo. As águias não ficam eternamente jovens, mas de fato periodicamente toma um brilho sobre as suas asas, o qual as dá uma aparência de juventude. Tal é a intenção aqui. Deus promete dar força para a jornada, para que nós possamos correr e não nos cansar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, para complementar esta palavra, Hebreus, glória a Deus, capítulo 12, para complementar esta palavra, o Senhor nos fala assim, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumidor da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Glória a Deus. Então eu deixo esta palavra aqui para mim, para você, aqui na nova tradução linguagem atual, esse versículo do capítulo 12 de Hebreus nos fala assim. Olha que maravilha, né? Vamos ler aqui, porque quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, melhor é para o nosso crescimento. Hebreus capítulo 12, na linguagem atual. Deus é o nosso Pai, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse ele não deixou com que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se imputou
com a humilhação, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, soberano Deus e eterno Pai. Com esta palavra eu vou romper o meu dia. Com esta palavra eu vou esperar no Senhor, eu vou me ligar, como diz a palavra em hebreu, eu vou me ligar, eu vou fazer uma aliança com o Senhor, vou ficar ligado com o Senhor e convido a igreja a ficar ligada no Senhor para vivermos um dia de paz, esperando, confiando e deleitando no Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Fica com Deus, paz seja convosco.